Mas é uma obra, como podem ver aqui, estão aqui 6, os que saíram, dos 8. Os outros 2 estão aqui no meu computador, que eu estava ali distraído de olhar para o computador, mas é acabar de ler os 2 que faltavam, que é o 3º e o 8º. Portanto, já vou ser mais explícito. Eu tenho de dizer que é uma obra de peso, literalmente, que eu pus ao sair de Coimbra neste saco e aconteceu isto. Portanto, o Fernando Oliveira é um autor que nos puxa. Isto é metafórico. É um autor que nos prende. Vai-nos rebentar pelas costuras. Eu vou dizer umas coisas gerais sobre sobre uma espécie de síntese. Espero que seja melhor que aquelas sínteses que faz o ChatGPT, que também faz sínteses. Mas uma espécie de síntese de quem foi este personagem, na minha visão, não é? E depois percorro os livros rapidamente um a um, que já conhecem, e dizendo, e terminando talvez com... não digo já como é que vou terminar, que é para manter o suspense, senão não. O pintor espanhol Salvador Dalí disse uma vez, e foi uma frase que eu li em jovem e que me impressionou, era num registro que ele fez para jovens artistas, em que ele dizia aos artistas: não se preocupem em ser modernos, porque é a única coisa que não conseguis evitar. A modernidade, de facto, é a nossa condição. Somos do nosso tempo e não podíamos ser de outro tempo qualquer, senão éramos outros. Ora, o nosso tempo é um tempo herdeiro dos tempos, é óbvio, não é? Herdeiro, aquilo que ele disse era óbvio, mas o nosso tempo é um tempo herdeiro dos tempos anteriores. Mas nós sabemos reconhecermos, faz parte da nossa modernidade, dizer-nos herdeiros mais de uns tempos do que de outros. A própria palavra moderna na história, estão aqui historiadores, remonta ao século XVI, sendo difícil, portanto, ao tempo do Fernando Oliveira, sendo, enfim, não se diz bem se é o início do final da Idade, se é o Constantinopla, se é a imprensa, que foi quase ao mesmo tempo, se é os descobrimentos marítimos, se é a Revolução Religiosa, mas o tempo mudou extraordinariamente naquela altura. Por outras palavras, o tempo mudou para um tempo que evoluiu para aquilo que temos hoje. Houve uma explosão do tempo nessa altura. Não é todos os dias que isso acontece, mas houve uma explosão do tempo naquele século XVI. Claro que isto não se faz de repente, mas há todo um... E este nosso Fernando Oliveira, nascido aqui nesta terra, que parece uma coisa perdida no mapa, e depois a gente vem aqui e também parece uma coisa, quer dizer, nasceu onde? Aqui nos arredores, ainda por cima não foi aqui, ali nos arredores, e batizado numa igreja que já não existe. Este homem foi um homem que no seu tempo, ele viveu e projetou para o futuro. Ele viveu o seu tempo, tornou-se de algum modo global, ele que era aqui deste local, e a sua obra está aqui hoje. Nós somos herdeiros da sua obra. O que é que há em Fernando Oliveira que é moderno hoje? Tanta coisa, mas, por exemplo, olha, desde logo essa questão da viagem, não estar quieto no local. Esse é um tempo em que o mundo ocidental e cristão, nós estamos, podia falar de outros sítios, mas o mundo ocidental e cristão foi o sítio onde se espalhou, foi o tempo em que se espalhou, em que se estendeu pelo mundo, podemos chamar a primeira globalização. Foi o tempo também, e é curioso como estas coisas coincidem no tempo, o tempo também em que não esquecem da herança clássica, de modo nenhum, e ele é um bom exemplo, mas se afirma o valor
da realidade, o valor da experiência, o valor da observação e da experiência. Isso é muito interessante, porque com Aristóteles o raciocínio vai sozinho, por ali fora, e a certa altura, se ele olha para a natureza de início, depois para as conclusões do raciocínio, já não está a olhar para a natureza. Está inebriado pelo raciocínio. E neste alvorecer da modernidade, não se deixa inebriar o raciocínio, mas olha-se para a natureza. E esta tensão, o Henrique Leitão explicou isso muito bem, esta tensão entre, digamos, os clássicos e a natureza, ele resolve muito bem, apenas com aquela falha da matemática, ele não perceber que os antigos, que no Aristóteles não era nítida, mas que com Galileu fica muito nítida no século seguinte, século XVII. O livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos e só o consegue ler quem conhecer a linguagem. Ele aí, podemos dizer, que estamos numa altura de transição. Foi a única peça que lhe faltou, mas o resto estava lá tudo. O valor da experiência está lá. E depois a questão nacional, a questão da identidade. O país, que já era antigo naquela altura, mas era um país, digamos, que se calhar não reconhecia ainda a sua identidade. E então o que é que ele faz? Ele afirma a sua identidade em coisas tão essenciais como a história, faz a primeira história de Portugal, a gramática, a fixação da língua, e fazer isto, a mesma pessoa, quase na mesma altura, no mesmo tempo de vida, no mesmo século, é obra. E também a questão da técnica, a questão da navegação, quer dizer, ele dá-nos este tratado enciclopédico de navegação, não é bem de navegação, de náutica, que é a ars náutica. E, portanto, na qual os portugueses, de algum modo, foram exímios, quer dizer, ele recusa a palavra ciência, só usa uma vez para criticar, mas a tecnologia está lá toda. Portanto, naquele tempo, a tecnologia precedeu a ciência e nós sabemos hoje que é ao contrário, quer dizer, a tecnologia que nós temos vem toda da ciência. Mas, enfim, tudo isto teve um percurso e nós aprendemos bem com ele como é que este percurso se originou. O José Eduardo Franco só sabe fazer obras grandes. A palavra grande é em todos os sentidos. Toda a gente sabe que fez os 14 volumes do Padre Manuel Antunes. 14? 14. Toda a gente sabe que fez os 28 do Padre António Vieira. 28? 30 ou 28? 30, peço desculpa. Eu estive a contá-los e já não... Os dois que devo ter emprestado. E agora temos aqui... fez os 30, tenho a certeza. Fez os 30 comigo, das obras, com a minha pequena ajuda, das obras pioneiras da cultura portuguesa. E dado o relevo reconhecendo o relevo do padre Fernando Oliveira, eu acho que em todos os 30 volumes que tem, sei lá, 2 vezes ou 3 vezes mais textos, tem 70, 80 textos, ele é o único que tem 3 textos. É verdade? É o único que tem isto, de algum modo, quantitativamente, lá está, eu não recuso a matemática, diz bastante sobre Fernando Oliveira. Ele tem aqui o primeiro tratado o primeiro livro de história, que tem a palavra história, logo a abrir. Tem aqui o tratado da arte da guerra no mar, e tem aqui, não tinha arte náutica, mas que só agora aparece, vai ser a grande novidade destes 8 volumes. Portanto, como se diz o povo, o melhor ainda está para vir. O melhor ainda está para vir. E tem aqui a gramática da língua portuguesa, que é a primeira gramática, juntamente com outra de João de Barros. Ele ensinou os filhos de João de Barros, mas que falha 3 anos, quer dizer, há uma diferença de 3 anos. Estou aqui as duas juntas. Portanto, há aqui uma afirmação identitária que se faz pela língua, pela história e pela técnica, que tem a ver com poder. Quer dizer, a técnica teve e tem a ver com poder. É quem consegue que manda. Quem pode, manda, diz o povo português. Quem pode, manda. Portanto, se hoje somos modernos,
foi porque houve um alvorecer da modernidade e por vezes esquece que Portugal, por vezes lá fora, não é tanto aqui, mas esquece que Portugal teve um papel nesse alvorecer da modernidade e dentro desse papel podemos falar tantos nomes, sei lá, já hoje falou aqui do Pedro Nunes, podemos falar do Garcia da Horta, o primeiro será fazer um livro de ciência notável em português, na Índia, em 1563, o Colóquio de Simples. Podemos falar da Mato Lusitano, o médico judeu imigrado. Podemos falar de D. João de Castro, o autor dos roteiros da Índia, e não só, o autor da ideia de experimentação, e que, de algum modo, eu sou físico, é o primeiro geofísico global, mas geofísico, faz 2 viagens à Índia, registrando tudo o que observava, e nesse, é o tempo também do Duarte Pacheco Pereira, é o tempo, enfim, do João de Barros, já disse, historiador também, e é o tempo injustamente esquecido de Fernando de Oliveira. Eu digo injustamente esquecido porque não me ensinaram na escola. Portanto, se me perguntam se eu tenho alguma coisa a apontar o dedo à escola, tenho. Então, e o Fernando de Oliveira? E até devo dizer, e presto aqui a homenagem ao José Eduardo mais uma vez, porque ele conhece-o bem porque fez o tese de mestrado com a história de Portugal e a questão da mitologia, etc. Eu aprendi, podia ter, enfim, se eu tivesse sido inteligente, teria aprendido pelos livros quem foi o Fernando de Oliveira, mas eu aprendi, acho que foi numa viagem ao Algarve, fizemos para um colóquio sobre diálogo entre artes e ciências, que os quilómetros são muitos, eu vim de Lisboa até Coimbra, de Coimbra até Lisboa, tomei uma boleia, e como os quilómetros são muitos, deu para contar a epopeia que é a vida de Fernando de Oliveira. Lembras-te disso? Tem uma boa memória. O historiador tem de ter boa memória. Aliás, o historiador é aquele que nos dá a memória coletiva. E, portanto, eu fiquei impressionado com a história do homem. Foi contada enquanto conduzia, etc. E tal. E depois, quando fui ler, e agora voltei a ler e reler, de facto, é impressionante como é que uma pessoa consegue ter uma vida longa, eu sei, quase 80 anos, mas como é que ele consegue ser tão versátil? Eu até me atrevi, há pouco apareceu aí um microfone da Defesa da Beira, o nome do jornal, aqui, o jornal, um semanário aqui da Terra que ainda se imprime em papel. Não sei se ainda cá está. Não, já não. Teve cá o semanário. E perguntou-me quem foi este senhor. Bem, aqui na Beira deviam saber, mas eu resolvi impressionar, porque impressionar. Eu disse, foi o Leonardo da Vinci português. Se é para impressionar, é para impressionar. E reparem, é quase na mesma época. Acho que ele morre em 1519, quando o outro tinha quantos anos? 12. É só fazer as contas. Portanto, há quase uma sobreposição de coisas. E reparem, temos também uma variedade de assuntos que não são exatamente os mesmos. A arte, a observação, a arquitetura, não naval, mas a arquitetura, a engenharia, etc., no Da Vinci, a descrição do mundo, etc. Não é ainda, o Da Vinci não é um cientista, mas os valores da observação e da experiência são comuns a este homem que foi piloto, foi erudito, piloto, enfim, foi tudo o que lhe quiserem chamar. Aqui logo no início diz viajante, cativo, piloto, cientista, erudito, preso, etc. Até preso ele foi. E isso também é um sinal, a prisão dele é também um sinal, digamos, enfim, de cada tempo da história é sempre um tempo de contradições e por outras palavras, aquilo foi um tempo de grande expansão, mas ao mesmo tempo um tempo de alguma prisão. E, portanto, alguns daqueles que tinham as vistas mais largas foram aqueles que foram metidos em celas. Mas isso faz parte da nossa história, que não é apenas a história daqui. Lembremos que o Galileu também esteve na Inquisição, e já agora o padre António Vieira também esteve na Inquisição. Portanto, aqui o José Eduardo Franco especializa-se em pessoas que estiveram na Inquisição. O padre Manuel Antunes não esteve. Porque já não havia.
Porque já não havia. Então, rapidamente... Sim. Rapidamente os volumes, e agora vou ser mais curto, uma vez que já temos aqui a síntese do personagem. O primeiro volume, e eu digo só o título, a data e a origem e os colaboradores, estão aqui alguns presentes que acho que merecem que lhes seja dito o nome. O primeiro volume é a Gramática da Linguagem Portuguesa, que é o primeiro livro publicado dele, no ano de 1536, que é o ano, precisamente em que a Inquisição vem para Portugal. Um ano antes, há coincidências, um ano antes da Universidade de Lisboa ter mudado para Coimbra, e do Pedro Nunes ter publicado na mesma oficina de Germão Galhardo em Lisboa, o Tratado da Esfera. Portanto, há cruzamentos engraçados com o Pedro Nunes, embora ao bocado eu fiz a pergunta e de facto não houve ali um encontro direto, que se saiba, não é? Mas há indireto. E este livro sai então em 1536, teve várias edições anteriores. Até acho que apareceu uma de facsimile barata a acompanhar um jornal, até o Público, acho eu, aqui há pouco tempo, mas a própria Gulbenkian tem um facsímile dos mesmos autores, que são o João Paulo Silvestre e o José Eduardo Franco, e eu tenho aqui a outra. Esta não mandaram, já eu lá tinha. A cor é um bocadinho diferente, mas a diferença é que tem o facsímile. Portanto, quem duvidar da transcrição, chega aqui e verifica, não é? Fica como exercício e verificar se a transcrição está bem feita. Portanto, João Pedro Silvestre e José Eduardo Franco, não há propriamente uma novidade no sentido em que é um livro conhecido. O que me espanta aqui neste livro, não vou entrar em pormenores que aqui já foram, é o facto, e desmentir-me-ão se não for assim, segundo o que eu li, só há um exemplar na Biblioteca Nacional de Lisboa. Só em todas as bibliotecas do mundo só há um exemplar da... então é mandar pôr... Não se encontrou. É mandar pôr um cofre forte à volta desse livro, porque é um livro que é nosso património, perdendo-se aquilo. É impresso e só há um. Porque o manuscrito, por definição, a menos que haja cópias, só há um. Este é impresso e só há um. E já agora, do outro livro, que é o seguinte, passo já, parece que só há dois. Os dois em Lisboa, um na Biblioteca Nacional de Portugal e outro na Biblioteca Central de Marinha. Também, que eu saiba, só há dois. Isto é uma coisa impressionante. Deve haver uma explicação para já nas edições pequenas. Talvez a primeira, li num dos comentários, que pode ter sido uma edição semi-privada, quer dizer, de algum modo, paga pela pessoa a quem ele deu, como é que ele se chamava, Almada, a quem ele dedicou o livro. Mas o segundo já foi em Coimbra, João Álvares, numa altura em que ele teve um appointment, como é que se diz? Teve uma designação para revisão de provas na Universidade de Coimbra, é a relação que ele tem com a Universidade de Coimbra, mas no mesmo ano infeliz em que ele volta a ter um processo da Inquisição, já tinha tido um, e volta a ter um outro processo de Inquisição. O segundo livro é 1555, A Arte da Guerra do Mar, publicado então em Coimbra. É muito curioso, não é? A Arte da Guerra do Mar aparece 19 anos depois do primeiro livro. E foi um livro que não existe em Coimbra, nas bibliotecas de Coimbra. Eu, pelo menos, não encontrei. Já foi dito tudo sobre o livro, só dizer que não está aqui o comandante António Costa Canas, que fez isto. Ele já tinha feito a edição da Arte da Guerra do Mar aqui nesta coisa. E a Arte da Guerra do Mar tem esta particularidade curiosa que aqui foi da questão da justiça, da guerra e da racionalidade, ou falta dela, da guerra, que é uma mensagem muito atual, neste tempo que continua a ser de guerra. Estes dois são os únicos impressos. Tudo o resto é manuscrito e só se encontra basicamente em 3 livros, 3 manuscritos, 3 códices. O terceiro, então, vou pela ordem. O terceiro, eu acho que quando sair vão perceber, é o mais importante da obra dele. Portanto, é para aguçar o apetite que eu digo isto. Para já é o maior em volume, acho que eu contei aqui 800 páginas, Henrique, são 800 páginas.
Não sei qual é o preço, estes já não são baratos, mas qual é o preço que vou ficar às 800 páginas? Tentem que a Gulbenkian não... Enfim. Mas é um livro... Tem das 800, 130 a introdução do Henrique Leitão, que coordenou esta edição, ele e o Zé Carlos Miranda, mas o Henrique é que escreveu a introdução, que eu li com muito gosto aqui no computador, porque, com uma clareza admirável, expõe, como ele aqui expôs, a questão dos clássicos e da herança dos clássicos e do valor da herança dos clássicos e do valor da experimentação, do confronto com a natureza. E o modo como ele consegue ligar essas coisas. O valor que ele dá, ao mesmo tempo, a essas duas coisas. E tem outros colaboradores aqui, Ricardo Ventura, na fixação, na transcrição do texto latino, na tradução, Virgília Pereira, Zé Carlos Miranda e António Muniz. Espero não estar a ser injustos. A pessoa da Lemos, se eu percebo bem, está em todas. Está em todas. Está em todas. Portanto, elevação de erro, como dizem os franceses, ela sabe que está em todas. E, portanto, como está em todo lado, a gente estaria sempre a dizer o nome dela, se eu tivesse de dizer. Mas já lhe prometi uma boleia, ela parece que tem um comboio. Ora bem, e os meus textos são sempre melhores quando passam por ela. Saem sempre melhores, não sei porquê, há ali qualquer coisa, uma magia qualquer, os textos saem melhores. Portanto, um texto sem Aida é um texto desaidado, não é? Não vou dizer mais, vou só dizer que é a obra, é a grande novidade desta obra completa. E por isso é que tem demorado, suponho eu. Porque tem de se traduzir. É a única em latim, além do mais. É a única em latim. Portanto, é o tal código que está na Universidade de Leiden, pertenceu ao tal Vossius, que é um erudito do século XVII, holandês, aquilo deve ter estado em casa do Fernando Oliveira, porque aquilo está incompleto. Já agora, tirando aquele pequeno da Viagem de Magalhães, que também está, já agora, que complementa no código este manuscrito, está no mesmo volume, tudo o resto são textos incompletos. Quer dizer, tudo o resto tem partes que lhe faltam. Nesses manuscritos, o que significa que ele, nos últimos anos da vida dele, deve ter estado a trabalhar naquilo, não sei, deve ter ficado em casa dele e agora é um mistério. Como é que isso vai parar? Enfim, a Leiden, por um lado, e depois há outro manuscrito que vai para a Biblioteca Nacional de França. O quarto, estou a meio quarto, não é? É o livro da Fábrica das Naus, António José Ferraz do Carmo, Francisco Contente Domingos e Filipe Castro. Infelizmente, o Francisco Contente Domingos já não está entre nós e é uma pessoa por quem acho que não apenas eu, mas todos tínhamos uma grande admiração, que fez uma tese de doutoramento sobre essa questão da construção naval daquele tempo. Hoje fiquei, enfim, também um pouco provocado quando o Filipe Castro, o engenheiro Filipe Castro, nos disse que nós não sabíamos quase nada sobre os barcos daquela altura e disse ao mesmo tempo que a gente diz mal de tudo e dos portugueses. Então, que diabo, não devemos dizer mal se sabemos tão pouco daqueles meios, sabemos tão pouco daqueles meios que nos proporcionaram a tal experiência de mundo. Foi essa tecnologia. Há duas tecnologias, quer dizer, uma a tecnologia dos instrumentos de navegação e outra a tecnologia dos próprios meios de navegação. E sabemos bastante sobre os instrumentos, temos de saber mais, aparentemente, sobre os meios de navegação. Portanto, isto é sobre a construção naval, o livro da Fábrica das Naus. Já agora, este manuscrito está na Biblioteca Nacional de Lisboa, portanto, é também manuscrito, e é um dos 3 manuscritos, portanto, um em Leiden, outro em França, e este na Biblioteca Nacional de Lisboa. Portanto, isto está tudo em 2 livros e 3 manuscritos. Estou a fazer um bom resumo? Isso pedisse ao ChatGPT, não sei se... Da agricultura de Columela. Columela é o nome, enfim, daquele autor latino do século I de Cristo. Eu acho que Columela não é bem o nome dele, é o apelido. Como é que se diz? Alcunha, de algum modo, que se chamava. É um tratado sobre agricultura.
que tem aqui uma tradução em português. Claro que a tradução tem sempre adaptações e há alguma autoria, não é apenas uma mera tradução. Este livro, portanto, eu posso dizer quando é que foram feitos estes livros. Por exemplo, a Arte Náutica, já foi dito, ficou pronto em cerca de 1570. A Fábrica das Naus é um livro final de vida, 1580. Pelo menos o manuscrito e a datação aproximada que fazemos. Da Agricultura, eu tenho aqui à volta também 1580, também é de final de vida dele, que aparentemente não há sinais dele a partir de 1585. É interessante, não sabemos onde está sepultado, não sabemos onde morreu, tanta coisa que ainda há a saber sobre ele. Portanto, isto está no manuscrito, está no código o de Paris, pois, exatamente, do Fundo Português de Paris, está no manuscrito, está em Paris, que é o de História. O de História tem 2 textos de História e depois tem isto, e depois tem uma tradução que não é apenas dele, tem ortografia da primeira gramática, 1492, do Nebrilha. De facto, é a primeira gramática de uma linguagem vernácula aqui na Europa, e a nossa parece que é a segunda, sai com não muito atraso. Há algum atraso, pronto. Mas de algum modo pode ter sido recebida através de André de Rezende, que teve Alcalá de Henares e que terá sido mestre de gramática do nosso Fernando Oliveira. Depois, a Viagem de Magalhães, hoje já foi dito aqui pelo... Eu não sei se disse os nomes de toda a gente. Agricultura, Ana Maria Tárrio, muito obrigado. A Viagem do Magalhães, ou Viagem do Magalhães, de Rui Manuel Loureiro. É muito pequeno, mas é muito interessante, porque ele, como é evidente, toda a gente se apercebeu logo naquela altura da relevância que tinha aquela Viagem de Magalhães, que era portuguesa, e o que acrescenta aqui é do Porto. E eu lembro que houve uma grande propaganda em Sabrosa, e não só, lá em cima, em Paredes de Coura. Portanto, há 2 terras de Portugal, que é Paredes de Coura, acho eu, e Sabrosa, que reclamavam a coisa. E este texto deve ter razão, ele deve ser de Porto, ou se não é do Porto, é de muito perto do Porto. Portanto, diga. Esse texto fala numa terra que se chama Giano. Que é ao pé do Porto. Pois é isso. Neste momento há uma região que pertence a Vila Conde, que pertencia... É Vila Condense, já percebi. Não sei isso. Não há nenhum vestígio que ele seja Vila Condense. Sim. A única terra à volta do Porto que tem alguma ligação a Giano é Giano atualmente. Sim. Portanto, é a única que tem essa denominação. Right. Parece um pormenor, mas é muito importante para perceber, digamos, o sítio de onde... A história das Molucas é muito interessante, porque ele tinha um amigo, já ele andou na Índia, como foi dito, mas tinha um amigo que estava lá naquele sítio, e aquilo era o paraíso. E então, como ele não podia ir para um lado, resolveu ir pelo outro, depois de ter zangado com o rei, não é? Isto mais ou menos condensado é a história enfim. E lembro que isto ocorreu, houve agora o centenário entre 1500 e... a ver se eu não erro, nos 1519, morre Magalhães em 21, que é quando muda também o Dom João III, e quando entra o Dom João III, e acaba em 22, com a pequena tripulação que consegue salvar-se. Finalmente, o 7º, que é a História de Portugal e Livro da Antiguidade, que, enfim, é o assunto predileto do José Eduardo Franco. Ele fez já vários trabalhos anteriores sobre isto, e é interessante como um texto... São 2 textos, não é? Mas há intertextualidade entre os 2, e um deles é muito claro que defende, digamos, defende a ideia da Portugalidade, no fundo. É uma afirmação de Portugalidade. E é muito interessante que um texto como este suscite sempre novas interpretações, o que significa que é um texto de onde pode brotar ainda... e como é que foi o caso, ainda agora ouvimos, digamos, a questão. Isto é, de facto, a mitologia que se constrói, a propósito da história, que
Setúbal, vieram os descendentes de Noé até Setúbal, é uma coisa fabulosa, pá. Eu acho que os tipos da Câmara de Setúbal deviam usar isso na campanha eleitoral dele. Que são descendentes de Noé, pá. São descendentes de Noé. De modo que falta o oitavo, não está aqui. O oitavo tem o Ernesto Rodrigues e tem a Joana Pinho, que aqui está. O Ernesto não veio. Não, e tem uma coisa muito interessante que eu também li aqui no computador, que, enfim, sendo conhecido, está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, passa a estar em letra de forma, que é uma maneira, digamos, mais fácil de coisa, que é os autos da Inquisição. Ele teve 2 processos inquisitoriais, como sabe, o primeiro, 1550, teve 3 anos preso, o homem teve 3 anos preso, e não era uma prisão fácil, era a prisão central, ali na sede da Inquisição, ali nos restauradores, onde era aquilo. Não era uma coisa fácil, depois ele já doente, coisa pediu, e acho que foi o cardeal do Henrique que permitiu que ele fosse para os Jerónimos, etc. Mas teve 3 meses, não é uma coisa fácil. E depois há um outro processo, na altura que estava em Coimbra, 1555, o processo de 2 anos, 1557, mas sobre isso aparentemente não há documentos, nem na Torre do Tombo, nem em nenhum sítio, nem se sabe bem os motivos. Quer dizer, enquanto o primeiro tem toda a burocracia que aqui está do processo inquisitorial e parte da biografia que sabemos dele podemos tirar dali, o outro nós não sabemos bem, digamos, a origem daquele processo. Podemos fazer especulações, etc. A vida dele é uma aventura e passa por essas 2 prisões, das quais ele sai sempre, apesar de vencido, mas sai vencedor, quer dizer, está preso, mas sai. Tal como, já agora, ele esteve em Espanha e veio, teve uns 2 anos em Espanha, aos 25 anos, pode ser que ele tenha lá aprendido o que ele aprendeu sobre navegação. Esteve em Itália e perde-se, quer dizer, é aprisionado pelos franceses e depois acaba por trabalhar para os franceses e voltar, portanto, perde, mas ganha. Depois esteve em Inglaterra, porquê? Vai com uma armada de galés francesa aqui de Lisboa, chega lá a lutar com os ingleses, perde, mas ganha, passa até dizem que teve com o Henrique VIII, que morre em 1547, que é o início do processo da Inquisição. E já agora o Francisco I de França é também esse ano que morre, com que ele também em França. Portanto, ele vive numa época de grandes... Não se esqueça que o Francisco I é o homem que permeia e que chama o Leonardo da Vinci. É o homem que reconhece o valor da verdade e o traz lá para o Castelo do Louvre. E portanto, ele ligações diretas e indiretas, encontra-se com digamos, grandes nomes da época, incluindo monarcas estrangeiros. E depois há aquela história, já no final do primeiro período inquisitorial, em que ele vai para o norte. Tinha prometido lá não ir para lado nenhum, está quieto, sossegado, mas ele vai logo para o norte da África e mais uma vez perde. E mais uma vez consegue vir com uma carta de resgate, tentar salvar os outros. Portanto, isto é também, de algum modo, um símbolo da nossa condição de portugueses, quer dizer, que é uma condição, enfim, que nisso também não seremos os únicos, mas perdemos, mas não nos ficamos por aí. Quando podemos, damos a volta. E é por isso que Portugal ainda existe. Ele é também da época em que Portugal perdeu, e ele explica que Portugal existe, Portugal é preciso, etc. E estamos aqui. Perdemos, mas voltamos a ganhar. É essa a interpretação que eu faço da... Agora, o que eu queria, então, para terminar, que agora estão cansados de me ouvir, a questão de perder e ganhar, não é? Ele, de facto, perante a Inquisição, quer dizer, há muitos heróis, mas os heróis têm sempre as suas limitações, não é? Há um limite para a heroicidade. E aquele ambiente da Inquisição não é um ambiente em que se possa ser herói. Um exemplo encontramos em Fernando de Oliveira. Portanto, quando se diz, lutou com a Inquisição. Lutou com a Inquisição? Não, foi condenado pela Inquisição. Lutou no sentido de sofrer a Inquisição. Mas temos também o padre António Vieira, temos então o Galileu Galilei,
que é sujeito àquele processo e ele sabia muito bem o que é que os factos sobre o heliocentrismo, o que é que os factos indicavam, mas ele podia não ter as provas todas, mas ele tinha um repertório consistente daquilo que se chama evidências, mal trazido provas, se quiserem, mas a Inquisição era poderosa e ele é humano, ele gostava muito da vida, o Galileu. Gostava muito de comer, beber, outras coisas, tinha vários prazeres da vida. E ele, quando viu que aquilo podia haver perigo, ele disse, a Terra anda à volta ou o que vocês quiserem. Faça-se a vossa vontade. Faça-se a vossa vontade. E eu já li com os meus olhos que a Terra há de comer, no Vaticano, chamado Arquivo Secreto, que não é secreto nada, mas a abjuração do Galileu, que me impressionou, porque uma pessoa olha o Galileu como um grande herói da ciência, etc., e está lá, é como vocês dizem, pá, como vocês dizem. E, portanto, as verdades da Igreja são essas, pá, e eu sou cristão, e é engraçado que a fé dele nunca vacilou, tal como aparentemente não vacilou a fé, continua a ser padre do Fernando de Oliveira. Então, eu vou só ler aqui o documento que é curto da abjuração, que ele teve de ler, assinar, e com os notários todos, e com aquela coisa toda, para tornar evidente, digamos, aquela realidade paradoxal do nosso século XVI, que é um século em que, por um lado, nós estamos a abrir o mundo e, por outro lado, há aqui mecanismos de fechamento, há aqui mecanismos de opressão. Eu, Fernando de Oliveira, perante vós, senhores inquisidores, juro aos santos evangelhos em que tenho minhas mãos, que da minha própria livre vontade renuncio e aparto de mim de todos os quaisquer erros de heresia, em especial as conclusões que disse e afirmei, dizendo que os ingleses eram bons cristãos e se podiam salvar, ainda que negassem a obediência ao Santo Padre e a sujeição que se lhe deve como cabeça única da Igreja Universal. E assim, em dar escusas da destruição dos mosteiros irreligiosos do Reino de Inglaterra e da ofensa que se fez ao bem-aventurado Santo Tomás, arcebispo cantuirense, as quais conclusões confesso e declaro por heréticas, temerárias e escandalosas. E confesso com puro e verdadeiro coração a Santa Fé Católica, assim como a tem e crê a Santa Madre Igreja de Roma, e juro de ser obediente ao Santo Padre Paulo, Papa III, Nosso Senhor, e depois dele a seus sucessores. Portanto, ele promete aos todos, até ao atual, aos seus sucessores, e de nunca me apartar desta obediência e sempre permanecer na união da Santa Madre Igreja e ser em defensão da Santa Fé Católica e de manifestar e publicar a todos que contra ela forem. E se contra isto em algum tempo vier, o que Deus não permita, cai em pena que por direito merecer, e peço ao notário da Santa Inquisição que está presente que desta minha abjuração dê testemunho assinado, em modo que faça fé, e rogo aos que estão presentes ele que me sejam testemunhas e assinem aqui comigo. E lá ele assinou para ir para a cadeia, porque esta abjuração era o mínimo que podia acontecer para ir para a cadeia e viver mais onde. Conseguiu viver e ainda bem que conseguiu viver. Fez esta, às vezes, quer dizer, eu sei que a coragem é um valor. Eu sei que a coragem é um grande valor, mas às vezes é preciso ter a coragem de ver o que é mais importante. E o que é mais importante é deixar-nos esta obra. Muito obrigado.